Tudo bem? 19 de agosto de 2016, sexta-feira, são 10 horas da manhã e nós estamos aqui conversando com vocês em mais um Cresce Esclarece. Hoje o nosso tema é um tema que já foi bastante abordado, o Sr. Gilberto já falou sobre esse tema há bastante tempo, logo que no comecinho do nosso programa, comecinho do Cresce Esclarece, da história do Cresce Esclarece. E nós estamos voltando nesse assunto porque é um assunto de muito interesse para o corretor de imóveis, que é a captação. Hoje a gente vai falar o que é mais importante, é a qualidade ou é a quantidade de imóveis captados? Eu trouxe aqui hoje um conselheiro do Cresce, que é especialista no assunto, o Roberto Nicastro. Tudo bem, Roberto? Bom dia, cumprimento a todos que estão nos acompanhando pela TV Cresce. Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal, que é o canal de vocês, né? O canal do corretor. E eu já vou entrar direto no tema. Eu quero saber a tua opinião. O que você acha que é mais importante? É a captação com qualidade ou é a quantidade de imóveis captados? Eu vou responder diretamente então. Ótimo. Com qualidade, sempre. Vou contar uma pequena história, né, a respeito de como funcionava isso antigamente. Na verdade, as empresas imobiliárias tinham a figura do promotor, que era o captador. Esse captador, eles eram especializados apenas em regiões que eram dadas para eles, eles tinham uma cota a cumprir e eles iam até o proprietário, faziam a combinação do preço, a avaliação, falavam sobre o entorno, o que estava sendo vendido no entorno e traziam o imóvel praticamente já com meio caminho andado para o corretor. Era um trabalho bem especializado, bem né? especializado, né? Não existia internet, eram outros tempos, né? O contato era mais pessoal. Quando que você começou na corretagem? Eu comecei em 92. Você começou com essa atividade? Comecei com essa atividade em 1992, mas já peguei praticamente o final dela, né? Não que a captação se encerrou ali dessa forma, mas na década de 80, principalmente, 70, essa figura era uma figura que tinha um status até maior dentro da empresa, né? Pela qualidade desse captador. Ele ia até o cliente, ele fazia esse trabalho todo e trazia o imóvel já com um preço praticamente combinado, com as condições de pagamento, com a documentação certinha e, obviamente, a remuneração dele também vinha da comissão. E era um trabalho realmente muito qualificado. Eram esses imóveis que vendiam dentro da empresa. E você acha que isso mudou hoje? Mudou para melhor, mudou para pior? Do teu ponto de vista, aí entra a questão de qualidade ou quantidade, né? Hoje nós estamos num mundo mais veloz em tudo, né? Todas as informações elas são muito mais rápidas, né? Hoje existe a internet, existem mais corretores, as regiões elas ficaram menores para se trabalhar, né? E hoje a competitividade é até maior. A gente já tem aqui uma opinião aqui do nosso internauta José Carlos Grotti, de Calmon Viana, Poá, São Paulo. Muito bom dia para você, José. E ele diz o seguinte, ele acha que quanto mais imóvel captar, dá para escolher os que têm mais qualidade para negociar. Você concorda com isso? A gente precisa, obviamente o corretor ele precisa ter os comparativos, né? Não adianta a gente ter um imóvel bem captado e não haverem outras opções. Mas, desde que a gente faça um acompanhamento. Eu vou citar um exemplo rápido, né? Eu sou de São Paulo e aqui no bairro do Pacaembu, por exemplo, existem casas lá à venda há 5 anos, 4 anos, 3 anos, né? São imóveis que foram captados de forma errada, porque a partir do momento que você tem um anúncio de um imóvel, você faz com que os proprietários eles se baseiem naquele imóvel. E quais imóveis estão vendendo? Aqueles que o corretor teve a paciência de sentar com o proprietário, explicar, mostrar o momento de mercado. E é isso que acontece. Agora, obviamente, você precisa ter alternativas. Senão não tem nem como mostrar para o cliente que aquele imóvel que você está trabalhando com qualidade, realmente ele tem aquela qualidade toda para ser vendido.
E a atividade do captador, especificamente o captador, ela é remunerada? Como é que funciona em termos de comparação com os honorários do corretor? Tem alguma diferença? Como é que ele pode se basear? Existem diferenças. Bem, a gente tem que separar, né? Existem corretores especializados mais na captação de imóveis, né? E aí a gente vai segmentar, por exemplo, na parte de incorporação imobiliária, na parte de terrenos comerciais, industriais. Então, muitas vezes o corretor se especializa nessa captação e leva para aquele que tem mais facilidade na venda, né? Quando a gente chega no mercado maior, que é o mercado de apartamentos, casas, né? Existem dentro das imobiliárias aqueles corretores também que têm mais facilidade de captar. Geralmente as imobiliárias aplicam uma remuneração menor para a captação, né? Aquele que capta, tira foto, coloca na internet, busca autorização para isso, né? É um percentual diferenciado. É um percentual menor do que o percentual da venda. Ele é menos valorizado. Agora, se a gente sair, por exemplo, do Brasil, a gente vai ver que nos Estados Unidos, isso daí, por exemplo, aquela captação com exclusividade, ela vale às vezes 50% do negócio. O diferencial, na verdade, é que lá a importância é maior, vamos dizer assim, para esse trabalho, né? Segmento, né? Aqui, dependendo do segmento, sim. Né? Vamos imaginar uma situação para dar de exemplo para o corretor. Vamos imaginar que você trabalha numa equipe e o seu gerente exige um número de captações semanais, ou quinzenais, ou mensais. Você acha que é ideal ele controlar a quantidade, ou ele não precisa controlar essa quantidade, mas ele tem que se preocupar com a qualidade? O que você, como gerente de uma imobiliária, o que você faria? Hoje em dia, o que acontece? Você precisa ter a cabeça é o seguinte, você precisa ter o que os outros têm, senão, vamos supor, você está com a sua imobiliária num bairro, o cliente não pode chegar na sua imobiliária, é o pensamento, né? E que não exista aquele imóvel que o outro ofereceu também, até para que você possa discutir isso daí. Agora, a qualidade ela é sempre essencial na captação, porque é através da qualidade que você tem todas as informações do imóvel. Quando a gente fala qualidade, a gente fala um imóvel com preço bem combinado, com condições de pagamento, saber se a documentação está ok, não existem ônus, não existe nenhum problema de inventário. Se a pessoa, por exemplo, às vezes aceita uma permuta que pode facilitar muito a venda. Então, todo esse tipo de informação é importante. Agora, a gente não consegue fugir hoje nas grandes empresas, pelo que eu tenho visto, né, eles não conseguem fugir do controle da quantidade, né? Mas o ideal é que o gerente controle a qualidade disso. Agora, como ele consegue... Complicado, né? É uma relação de equilíbrio mesmo, né? É uma relação de equilíbrio, precisa ter. É bem difícil. Vamos pegar uma outra situação. Imagina uma imobiliária que tenha 10 corretores e uma funcionária, uma recepcionista, uma pessoa que coordene ali a secretaria. Você acha, no seu ponto de vista, que ela teria condição, com 10 corretores, de administrar bem uma carteira de imóveis de 5.000 imóveis? Não dá. Para administrar bem, não dá. Que é uma carteira grande, né? É grande. Até para que seja feita atualização, checagem, esse tipo de coisa. Você acha que isso é um excesso? Uma imobiliária ter 5.000 imóveis captados é muita coisa? É um excesso porque é impraticável, né? A pessoa não tem como. Com 10 corretores, por mais... menos segmentados que eles sejam, olha, eu trabalho mais com imóvel de alto padrão, outro eu trabalho mais com imóvel com casas, não tem como a pessoa controlar 5.000 imóveis, né? Obviamente, isso vai... O que acontece? Quando o corretor tem um cliente, esse cliente ele tem uma necessidade, o corretor liga para esses proprietários e checa se o imóvel continua à venda, se o preço é aquele, pelo menos isso tem que ser feito. Mas... muita coisa, né? Aí acaba caindo na quantidade exagerada. Na quantidade exagerada. O João Gouveia, que é nosso colega ali de São Bernardo do Campo, muito bom dia, João. Ele pergunta o seguinte, ele tem uma dúvida com relação à captação de áreas para empreendimentos imobiliários, loteamentos, né? Como é que funciona em termos de remuneração? Na verdade, essa é uma livre convenção, né? A gente não existe um percentual de remuneração a ser acertado. Isso é combinado geralmente com
Depende, ele está captando para um parceiro, está captando para uma empresa específica, né? Uhum. Agora, se ele fizer a captação da área e oferecer para uma loteadora, ele tem direito à comissão dele, não tem? Agora, se ele está levando para um parceiro que tem a loteadora, ele pode exigir os 50% dele, porque ele trouxe a captação por escrito, bonitinho, combinado, levou os documentos. Agora, se estiver dentro da empresa, aí é o que ele combinar com a Depende da empresa dele. situação, Depende né? muito Se da ele estiver situação. sozinho, se ele estiver dividindo isso com outro colega, né? Geralmente é a relação dele da empresa ou com parceiros, né? Uhum. E em termos de captação, Roberto, você acha que o ideal é um captador específico ou comprar uma ficha de imóvel? O que você acha que é melhor? Bem, o mundo ideal seria a gente trabalhar com captadores específicos, né? Mas como eu disse no começo, hoje em dia as empresas não conseguem atender isso pela falta de exclusividade, que seria uma coisa que a gente teria que trabalhar bastante para que houvesse no mercado, né? Porque você imagina se um corretor faz uma captação bem feita, consegue trazer essa autorização, essa exclusividade e pode trabalhar esse imóvel com centenas de corretores no seu bairro, né? Mas é complicado. E quando o corretor vai fazer a captação, existe uma série de itens que ele precisa saber a respeito daquele imóvel, né? Você acha que, por exemplo, ele precisa saber por que o proprietário quer vender o imóvel? Isso influencia na captação? Eu acho que isso é essencial na captação, né? É identificar o porquê. Às vezes o vendedor ele simplesmente quer uma avaliação de graça, quer testar, ele quer jogar o imóvel no mercado para ver se alguém oferece para ele uma oferta acima do real, né? Uma especulação. Uma especulação. Agora, a necessidade ela é importante, mesmo porque, como eu disse, saber se existe a possibilidade, às vezes, de entrar uma permuta. Olha, eu estou vendendo meu imóvel porque eu estou me mudando para o litoral. Então, de repente, a gente consegue encaixar um imóvel dentro das características que ele quer no litoral. É essencial saber o porquê que ele está vendendo o imóvel. E olha, nós temos uma pergunta aqui, uma nova pergunta do José Carlos Grotti, de Poá, e a gente já vai aproveitar e entrar na nossa pergunta aqui do tema. Ele fala sobre documentação. Quais são os documentos que a gente tem que analisar no imóvel para ver se o imóvel tem qualidade para ser negociado? E, em termos de captação, essa captação tem validade por quanto tempo? Ele pergunta, são duas perguntas numa só. Então, em relação à documentação do imóvel, né, porque existe a separação, documentação do imóvel e dos proprietários do imóvel, né? Do imóvel, basicamente a matrícula do imóvel atualizada, ela já traz a situação que o imóvel se encontra. Se existem ônus, gravames, qualquer problema, uma penhora em cima do imóvel, o imóvel está servindo como garantia para uma... ou está sendo financiado, né? Uhum. Isso daí é importante. Também junto à prefeitura, para saber a situação dele fiscal. Agora, é importante também, pelo menos, a gente ter uma noção da situação dos proprietários. Uhum. Porque às vezes está tudo bem com o imóvel, mas o proprietário ele carrega um problema da empresa dele, um problema do pessoal, de família mesmo, de outros... De repente o imóvel tem outros proprietários em condomínio e tal. Ou está se separando. Está separando, né? Isso daí é importante ele dar uma investigada, até para que não perca tempo, né? Às vezes a gente pega um imóvel, o imóvel parece que é um bom negócio, está num preço de mercado, a gente consegue colocar ele bem no mercado, tem cliente para ele e perde tempo. Quando chega nessa parte final, né? O imóvel apresenta problemas, a gente se desgasta inclusive com o próprio comprador, ou com se for o caso da locação, né? E também com o nosso desgaste pessoal, né? De ter que sair para procurar outra coisa. Né? E ele pergunta se a captação tem um prazo, tem validade? Aí depende daquilo que foi combinado mais uma vez. Se ela tiver... Não, a captação, quando ela é feita, na autorização, se ele colocar indeterminado, não tem prazo. O que acontece? Dentro das empresas, geralmente, aquela captação que entrou, se ele for um corretor de uma empresa, a captação
é dele. Agora tem que acompanhar, né? Tem que checar, atualizar preço, deixar sempre redondinho para que os outros possam vender o imóvel dele para que ele obtenha a remuneração. Você falou uma coisa importante em termos de autorização. É obrigatória a autorização por escrito na captação? Toda vez que o imóvel, que ele vai ser oferecido, vou colocar uma placa no imóvel, vai ser anunciado, né? Colocado à disposição, por exemplo, no site, ficar disponível no site, desculpa, ele precisa da autorização por escrito do proprietário. É fundamental. Fundamental. Né? Se possível, exclusivo. Seria o mundo ideal, como você mesmo falou, né? O nosso colega de Ribeirão Preto, o Jorge Paulucci, ele diz o seguinte: tem empresas que teimam em captar cada vez mais e o que se nota é que não administram a carteira, não tem uma administração de carteira. E ele quer saber a sua opinião sobre isso. O que você acha desse quadro? Se a gente entrar hoje num site de imóveis na internet, a gente vai ver exatamente isso que você está falando. Existem imóveis, os mesmos imóveis anunciados 10, 15, 20 vezes, às vezes, com preços diferentes. A gente percebe que o corretor não teve trabalho, o corretor captador não teve trabalho sequer de atualizar o preço. Isso é péssimo, porque desgasta inclusive o proprietário, aquele também que não quis dar exclusividade para o corretor, que mostrou um melhor trabalho. Mas desgasta o cliente, porque ficam 10, 15, 20 corretores ligando para ele para checar o preço, saber o que está acontecendo, e atrapalha o trabalho daqueles que precisam do imóvel, né? Uma outra questão que a gente percebe no momento da captação é que o corretor tem que saber fazer uma avaliação muito bem feita do imóvel, né? E isso acaba gerando algumas questões com o proprietário, né? Às vezes o proprietário tem uma expectativa maior e, enfim. Você acha que no momento da captação, o que é mais importante? É dar a avaliação verbal ou por escrito já? Na verdade, isso é um fato que tem ocorrido muito, né? E por culpa quase que exclusiva dos corretores mesmo. Que na ânsia de buscar o imóvel, de agradar o proprietário, eles acabam passando informações superdimensionadas, né? Vamos falar, eu vou citar por exemplo, de novo, o Pacaembu aqui em São Paulo, que é um bairro. Existem grandes empresas que fazem anúncios de valores totalmente irreais, né, do imóvel. Esses anúncios, eles servem para balizar todos os outros. Quer dizer, acaba gerando uma expectativa falsa no mercado. Falsa, né? no mercado. E isso gera um atraso na venda. Então, esses imóveis... Não tem cabimento o imóvel ficar em carteira 2, 3, 4, 5 anos para ser vendido. Uhum. É porque na base ele começou errado, né? Então, o que acontece? Esse tipo de avaliação, quando o corretor ele vai conversar com o proprietário, ele vai emitir a opinião dele, né? Ele tem que conhecer o entorno, ele tem que saber, olha, seu imóvel, mas do lado está vendendo mais caro do que o meu. Não, tá, realmente, mas é o preço de pedida do imóvel. Mas olha, vendeu aqui 10% a menos, 15% a menos, 5% a menos. E o seu imóvel tem essas características que dificultam um pouquinho mais. Esse tipo de coisa tem que ser levado. O senhor Gilberto fala muito que é errado você chegar para captar um imóvel e falar perguntar para o proprietário, quanto você está pedindo pelo imóvel? É você que tem que fazer o preço e mostrar para o corretor, aliás, mostrar para o proprietário que é você que conhece o mercado. Você concorda com isso? Concordo. Geralmente o proprietário ele já tem, de alguma forma, ou por pesquisa na internet, ou por sites, ou por conversa com um corretor que é amigo, alguém que está vendendo do lado, ele já tem uma noção daquilo que ele quer. E, mais uma vez, cabe a gente mostrar para ele que aquilo está certo ou está errado, né? Uhum. Então, o corretor ele tem que realmente emitir a opinião dele e falar, olha... Tem que ter um bom conhecimento de avaliação. O senhor me perdoa, mas esse imóvel, no preço que o senhor quer, não será vendido, né? Talvez, daqui a algum tempo, como último da fila, se o senhor... Ou se a inflação comer o valor dele, né? Porque às vezes demora 2, 3 anos, eu vendi pelo que eu queria, mas aí foi a inflação que corrigiu e levou... Quanto tempo ficou parado, né? ou simplesmente porque ele vai ter que uma hora ceder, vai ter que abaixar o preço para poder vender.
O Márcio Santos, ele mandou uma perguntinha pelo YouTube. Bom dia, Márcio. Ele quer saber se você concorda que quem não capta não vende. Eu acho que é essencial. A captação, mais uma vez, depende do segmento de mercado, mas de uma forma ou de outra o corretor que vende, ele vai ter que se envolver nessa parte, porque simplesmente pegar uma captação, levar o cliente lá e vender, ele vai ter que se envolver com o proprietário, vai ter que conversar, vai ter que sentir a necessidade, em algum momento ele vai precisar. Mas o ideal é isso. Quem capta, quem tem carteira, vende aquilo que capta. Bem captado. Fica mais fácil, né? A gente está falando sempre de qualidade. Uhum. Isso daí é qualidade. Quer dizer, a captação que vende é aquela que é bem feita. Então, se ele captou, não adianta também captar e jogar lá, que nem existiam. Posso me alongar só nesse tema um pouquinho? Existem ainda, né, aqueles trocadores de informações. A pessoa faz o intercâmbio de informações. Existem imóveis numa determinada imobiliária, o corretor troca com o da outra imobiliária, olha, eu não tenho esses, você não tem aquele, manda para mim. E essa informação, às vezes, ela vem incompleta. Geralmente ela vem incompleta e vem com uma péssima qualidade. Então, é essencial que essa captação seja feita pelo corretor. Precisa ter muito cuidado com as parcerias também, né? Muito cuidado. O José Lourenço, de Araraquara, ele pergunta o seguinte: é um negócio ruim captar imóvel com documentação irregular? É um negócio ruim, agora depende do que chama de documentação irregular. Às vezes a gente capta um imóvel que existe uma penhora que na venda, na liquidação daquela venda, ela vai ser quitada, vai ser extinta. Aí é uma coisa que você pode levar. Por isso que eu falo, cada situação é uma situação. Documentação irregular, nem sempre um imóvel que tem problemas na documentação, ele não pode ser vendido. Nós estamos aqui justamente para fazer esse tipo de trabalho. Agora, é importante que esse imóvel seja analisado. Existem imóveis que têm mais dívida do que vale o imóvel, então, às vezes o imóvel, existe uma dívida no imóvel e ele tem outros bens que não fraudam o credor dele. Então, tudo é questão de análise, é importante. Em termos de internet, né, você disse que a situação do captador hoje e do corretor mudou bastante. A internet ajuda na captação? Ela ajuda e atrapalha, né? Porque fica mais fácil de localizar, né? Hoje existem vários meios, várias ferramentas para se localizar o proprietário, né? Via sites públicos e sites privados, de consulta e tal. Só que ela atrapalha porque ela gera um volume muito grande para os proprietários e geralmente essa captação ela é combinada por telefone. E o que é combinado por telefone? Uma ligação, me manda um e-mail, é complicado. Eu tenho uma dúvida do Laércio, de São Carlos. Ele pergunta o seguinte: a autorização é necessária, né? É exigência. Ela, por e-mail, ela é válida em termos de fiscalização do CRES? O CRES topa, vamos dizer assim? O ideal é que ela seja feita, ela tem a assinatura do proprietário, né? Por escrito. Mas mesmo, ela, né? se ele tiver essa autorização por e-mail, aí é uma questão para ser levantada. Não é o ideal, né? Mas o ideal é por escrito. O ideal por escrito, né? Por conta até da assinatura mesmo, assinatura para valer. Se bem que hoje o e-mail já é documento, né? Mas existe um modelinho. Aqui também nós temos uma pergunta do Napoleão. Ele está perguntando o seguinte, ele é de Jaguariúna. Como o CRES visualiza um captador? Imaginando ser contratado dentro das regras trabalhistas, como funcionário do corretor responsável, ele pode fazer captação sem ter CRES? Existe uma classificação trabalhista no sindicato, piso salarial? Esse é um trabalho, pelo que eu entendo, um trabalho exclusivo do corretor de imóveis. Né? Ele tem que ter CRES para fazer captação, né? Agora, essa parte trabalhista... Podemos até checar essa parte aí, mas é um trabalho exclusivo, até por tudo que a gente falou, de avaliar, conhecer mercado. São atividades exclusivas do corretor, né? Não tem como. E essa classificação trabalhista não existe, né? Um diferencial, não existe. A trabalhista já sai do nosso... Quando é trabalhista é um funcionário, mas não para fazer esse tipo de... Sim. Ele pode ser um funcionário de cadastro, né? De cadastro, mas o
o contato, a captação, ela é feita pelo corretor. E a relação o trabalhista ele pode é ser a mesma, né? a relação do corretor, né? o corretor é autônomo, né? Agora, a gente, o trabalhista que ele fala seriam os funcionários de cadastro que a gente tinha, o que a gente tem ainda, que é aqueles que colocam no computador. Que mas aí, a parte burocrática burocrática, do né? negócio, Você acha que a exigência do corretor, ela atrapalha na captação? O proprietário não gosta de ter essa exigência de ter que assinar autorização? Ou, por outro lado, o proprietário encara isso como uma preocupação boa que o corretor está tendo com o imóvel dele? Qual que é a sua opinião? Então, o proprietário deveria encarar isso como uma preocupação que o corretor tem com o imóvel dele, pela qualidade que ele quer. Olha, estou vendo seu imóvel, estou analisando o preço, a gente está querendo colocar ele dentro do mercado e tal. Só que existe muita desconfiança, até pelo trabalho que é feito, às vezes, nem pelos corretores, são corretores piratas, falsos corretores que estão também no mercado. A gente tem que lembrar disso, né? A gente fala de cresce de corretor, mas tem muita gente que nem é corretor que atrapalha o nosso mercado. Sim, a gente está falando de profissionais. A gente está falando de né? profissional, né? Mas existem os não profissionais que também atrapalham. Então, quando o corretor ele chega com muita exigência, olha, eu só vou levar seu imóvel para minha empresa se o senhor me mandar a documentação, se me assinar isso, assinar aquilo. Às vezes o proprietário enxerga que aquilo ali não é mas é o correto. O corretor tem que fazer isso. Ele tem que fazer isso até porque, é o que a gente falou, se ele não fizer isso, ele vai ficar com o imóvel lá com uma chance mínima de ser vendido. Até sob pena mesmo se ele perder o imóvel, né, se perder a captação, ele tem que ter firmeza, né? Imagina uma situação, se ele não fizer isso, ele está trabalhando em cima de informações que ele não acredita, né? São informações que o proprietário colheu por conta própria, com profissionais ou não, né? Então, ele vai estar trabalhando num imóvel que ele não está acreditando, né? Então, ele tem que colocar, no mínimo, colocar as exigências dele e avisar o proprietário, olha, esse imóvel seu está entrando aqui com um valor que eu não concordo, mas o proprietário ele tem que deixar claro isso. Falando um pouquinho de valor, né, de avaliação, o Jorge Paulucci também entra nessa questão e pergunta o seguinte, ele diz o seguinte, ele fala, eu trabalho com 80% de lançamentos e 20% de imóveis prontos. Percebo que nos prontos, os clientes estão fazendo leilão com os profissionais. Depois, acabam vendendo por conta. Já no lançamento, é o inverso. A captação é bem mais sincera e transparente. Qual é a sua opinião? Acontece. Ele disse o quê? Que nos prontos eles estão fazendo leilão, né? Estão mesmo. O corretor, às vezes, na ânsia de fazer um negócio, ele aceita diminuir a comissão. Isso vai se tornando um hábito. Muitos proprietários, olha, te entrego, isso já aconteceu várias vezes comigo, eu não, sinceramente, quem me conhece, eu não aceito de jeito nenhum, não trabalho dessa forma, mas infelizmente a gente vê profissionais que trabalham aí, em vez de 6, trabalham com 2%, 3%. Se sujeitam a isso, Se sujeita né? a isso, virou uso e costume em algumas regiões, inclusive, né? Você vai para o interior, eu só vendo imóvel se for com 4% de comissão, E aí esse leilão, para baixo, né? Ao contrário, ele acaba virando um hábito no mercado. Quando ela é feita no lançamento, é diferente. Por quê? Porque existe já um contrato de exclusividade, ou às vezes não é de exclusividade, mas um contrato com as empresas que vão lançar, né? Embora eles também sejam mais baixos do que a tabela geralmente, né? Muito obrigada pela audiência. Eu vou deixar aqui o espaço para o Roberto fazer as considerações finais, dar o seu bom dia, bom final de semana para o pessoal. Agradeço a oportunidade espero ter conseguido esclarecer algumas dúvidas. O tempo é curto, né? Mas o que eu gostaria de deixar como dica é que exija sempre na captação, quer dizer, faça essa captação sempre com a maior qualidade possível. Tente se informar, porque esse imóvel que vai ter uma chance enorme de ser vendido, se você conseguir fazer dessa forma, tá? É uma bela mensagem, é uma mensagem para vocês refletirem aí no seu fim de semana, enquanto vocês estiverem captando imóveis.
Aí também lembrem-se das dicas do Roberto aqui no nosso programa e boa semana para todos vocês.